Fala galera, Lucas aqui, beleza? Pessoal, neste vídeo, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um plugin que tem no GLPI, que ele pode servir para você acompanhar alguns processos, vamos dizer assim, a nível de informação. Eu acho que a explicação do plugin, eu acho que seria mais ou menos nesse sentido, né? Basicamente é o plugin etiquetas, tá? Ele é um plugin que ele pode ser utilizado para que você consiga, como é que eu posso dizer, associar etiquetas a itens do GLPI, como por exemplo, você criar uma etiqueta, considere que a etiqueta é uma informação, né? Uma informação-chave, alguma coisa assim. E aí você pode associar em um chamado, em um usuário, em entidade. É mais ou menos para isso que ele serve, beleza? O nome do plugin, se vocês pesquisarem, ele está como tag, né? TAG. Se vocês pesquisarem no Google, por exemplo, plugin etiqueta GLP, ele aparece lá. Ou então aqui pela descoberta, pelo Marketplace, vocês podem baixar esse plugin também, tá? E aí como é que funciona? Aqui na aba de configuração dele, você começa a criar as etiquetas. Então, eu vou criar aqui algumas etiquetas para exemplificar para vocês, tá? Vamos lá. Eu vou criar uma primeira etiqueta chamada pendente fornecedor, por exemplo. Entidades filha sim, ativo sim, o tipo associado, se você perceber, eu posso criar uma etiqueta e definir onde é que ela vai aparecer, quais são as abas. Nesse caso aqui, essa etiqueta eu estou criando para chamado, então vai ser chamado. Chamada. Aí eu também posso colocar uma cor de fundo para deixar a informação destacada. Eu vou botar aqui esse amarelo aqui, ó. Beleza? Eu também vou colocar aqui uma outra informação que poderia ser pendente usuário. Eu estou criando aqui etiquetas a nível de pendência, mas pode ser qualquer informação que você imaginar, tá? Pendente usuário eu vou colocar também um tom meio amarelo também, não sei se vai ficar igual ao outro, mas não tem problema não. E aí eu vou criar uma outra etiqueta para não ficar só essa questão do pendente, eu vou colocar assim, deixa eu pensar aqui, vou botar assim, ó, erro de processo. Sei lá, imagina que por algum motivo eu preciso identificar quando tiver chamadas que tiverem erro de processo. E o que é esse erro de processo? Depende do cenário, pode ser referente a um sistema ou ao fluxo de atendimento, alguma coisa. E aí, como é um erro, né? Eu vou deixar aqui uma cor vermelha, né? Aí beleza. Deixa eu só ver se eu marquei entidades filhas nos três, né? Beleza. Então, essas três que eu criei, elas são para chamado, tá? Então, como é que funciona? Se eu for aqui em chamado, vou pegar aqui esse chamado aqui mais recente, por exemplo. E aí, se você reparar, aqui na aba etiquetas, ele cria para mim uma nova coluna, né? Vamos dizer assim, um botão aqui, uma aba. E aqui eu posso associar as etiquetas que eu quero naquele chamado. Então, um mesmo chamado, ele pode ter mais de uma etiqueta. Não necessariamente precisa ter uma etiqueta só, tá? Eu vou, por exemplo, colocar que esse chamado está com erro de processo e está pendente usuário. Aí eu vou salvar. Essa informação, ela, se você perceber, você bater no olho assim, ela fica destacada porque o plugin tem essa autonomia de você colocar uma cor em destaque ali. Ela pode facilitar as equipes no sentido de que, em alguns casos que vocês quiserem flagar alguma informação, aí é aquela coisa, né? Nada impede da própria equipe colocar, por exemplo, um acompanhamento privado aqui, informando o motivo daquela pendência, ou então alguma coisa assim. Mas a etiqueta ela pode ser usada como esse facilitador, tá? Uma coisa interessante também é que você pode visualizar essa informação aqui fora também, tá? Se você clicar nessa chavezinha, você pode pesquisar essa coluna aqui, ó, etiquetas, tá? Você pesquisa aqui etiquetas que ela vai aparecer aqui também para você pesquisar. Eu também posso fazer filtros, beleza? Vou dar um exemplo. Eu quero ver todos os chamados, por exemplo, independente do status, né? Então, status é todos e etiqueta é erro de processo, por exemplo.
Eu quero ver todos os chamados que já foram abertos, independente de quando foi aberto, independente de qual equipe atendeu, e que foi associada a essa etiqueta de erro de processo, para saber se está aumentando os chamados com essa etiqueta, por exemplo, né? Então ele me puxa essa informação, eu posso filtrar, ou seja, basicamente, posso tirar relatório disso, tá? Eu vou salvar essa pesquisa e vou colocar assim, ó, etiqueta, erro de processo, por exemplo. E aí, aqui na lista, basicamente, ela vai salvar para mim essa pesquisa, né? E aí eu posso estar consultando isso daqui em outro momento se eu quiser. Então eu posso criar pesquisas salvas também para consultar vamos dizer assim, o aumento de chamados por etiqueta se eu quiser, né? Então eu consigo fazer esses filtros também utilizando as etiquetas. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. Você pode criar etiquetas, tá? Para que as equipes elas consigam visualizar e também associar no chamado, tá? E aí, antes de continuar, vou passar só um ponto aqui para também não esquecer para vocês, né? Quando você criar etiquetas, você precisa dizer que tal perfil vai ter acesso àquelas etiquetas, tá? Então, por exemplo, se no meu GLPI os técnicos usam o perfil Technician, então eu tenho que vir aqui em gerenciamento de etiquetas e definir que eles podem ler as etiquetas. Se eu não fizer essa permissão, eles não vão conseguir visualizar essas etiquetas e nem interagir nelas, tá? No sentido de adicionar no chamado. Só esse ponto aí, tá? Aí beleza. Então, né, as etiquetas servem para isso no sentido de chamado. Você pode criar várias etiquetas, né? Como eu mesmo falei, o mesmo chamado, ele pode ter mais de uma etiqueta. Se eu quisesse botar uma outra etiqueta aqui, ó, pendente fornecedor, eu posso salvar. Então, as etiquetas elas podem facilitar a visualização de algumas informações-chave daquele chamado, no sentido de você bater o olho e já saber por que está pendente ou se tem alguma informação-chave ali, né? Desculpa, pessoal, minha voz está um pouco ruim. Uma coisa que eu ia comentar é que o plugin ele acaba te dando uma rastreabilidade melhor, porque você acaba criando informações-chave, né? E aí eu gosto de comentar o seguinte: Lucas, quais são as etiquetas que eu vou criar? Fica a seu critério. Você pode criar etiquetas com frases que normalmente a sua equipe ou as equipes gostaria que tivesse. Vou dar um exemplo. A gente aqui do financeiro, nós gostaríamos que tivesse a etiqueta pendente de pagamento, pagamento realizado e problema no pagamento, por exemplo. Você criando as etiquetas, os chamados do financeiro, eles vão poder utilizar, aí também tem esse ponto, não é obrigado a utilizar a etiqueta, você pode utilizar a etiqueta, mas não é obrigado, tá? Então, serve para isso. Você também pode criar etiquetas para outros itens, tá? Quem usa computador, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente que ele usa etiquetas nos ativos. Então lá a gente criou uma etiqueta, por exemplo, para a saúde do computador. A gente colocou lá, saudável... Não, na verdade foi assim, ó, saúde 100%, saúde 50%, saúde 40%. É alguma coisa assim. E aí, os técnicos eles associam essas etiquetas e depois de um tempo começa a ser consultado se tem muitos computadores com a saúde ruim, por exemplo, né? Então facilita essa informação, né? Lucas, poderia usar o status do ativo. Beleza, mas se você quiser usar a etiqueta também, tá? E esse plugin, pessoal, ele é bem tranquilo de usar, não vai impactar em nada no teu ambiente, ele é mais informativo mesmo, tá? Beleza? Então você pode criar etiquetas aqui para outros tipos de itens também, para usuário, para associar no grupo, coisas assim. Beleza? Eu anotei aqui algumas informações também para passar para vocês. Deixa eu só ver o que é que eu tenho aqui. Pronto, uma outra coisa desse plugin é que você pode associar automaticamente via formulário, tá? Vou dar um exemplo. Se eu pegar um daqueles formulários que a gente fez lá nas lives de Form Creator, e aí fica o convite, se você não assistiu,
as 5 lives que tivemos só sobre o plugin Formulários, onde desvendamos todos os segredos deles e toda a aplicabilidade dele, aqui no canal tem essas 5 lives que aconteceram lá no canal do Luciano, tá? Eu repostei aqui também para facilitar a visualização. Então, se você quiser dar uma olhada, quiser saber mais do plugin, fica o convite aí, lá no canal, beleza? Aproveita e deixa o like e se inscreve se não se inscreveu ainda. Estamos aí na meta de bater 500 inscritos, então vamos em frente. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui esse formulário aqui, ó. Ele tem um fluxo aqui, né? E ele tem 3 alvos. Cada alvo, quem já está acostumado com o formulário e assistiu as lives vai saber do que eu estou falando. Cada alvo gera um chamado, beleza? Eu vou pegar esse alvo aqui, por exemplo. Aí imagina que toda vez que for aberto um chamado aqui, eu quero que já venha com a etiqueta, né? Eu posso vir em propriedades e aqui na tags do chamado eu posso associar tags também, né? Eu vou criar aqui uma etiqueta nova. Aí pessoal, só esse ponto, né? Se você não achar, tipo aqui no formulário, a palavra etiqueta, ela vai estar como tag, tá? Mas é o mesmo plugin. Se não tiver como etiqueta na tradução, pesquise por tag, tá? Eu vou criar aqui uma etiqueta chamada etapa depth pessoal, departamento pessoal. Ativo sim, tipo vai ser chamado. Entidades filha sim, o code plano de fundo eu vou colocar esse azul claro aqui, ó, mais ou menos, né? E aí eu vou colocar essa tag específica, né, nesse alvo aqui. Vou salvar. Agora, quando eu gerar um chamado aqui, toda vez que eu gerar um chamado, né, ou melhor, eu preencher o formulário, o chamado que cai para o DP, ele vai vir com essa etiqueta. Vamos fazer um teste? Vou preencher aqui as perguntas aqui, né? Beleza? Ó, automaticamente já veio uma etiqueta aqui. Então, se você quiser utilizar a partir do Form Creator etiquetas automaticamente, você pode fazer parecido com o que eu fiz aqui para automatizar essas etiquetas, vamos dizer assim, tá? Então esse é um ponto aí que talvez nem todo mundo saiba que dá para fazer também. Uma outra coisa que até eu não sabia, eu acabei descobrindo assim meio que por alto, né? Porque eu estava utilizando esse plugin em um cliente recentemente e eu estava verificando se tinha como associar etiquetas automaticamente via regra. E também é possível fazer sim, tá? Vou dar um exemplo. Administração, na verdade eu vou criar aqui uma etiqueta nova, né, para ficar mais fácil de entender. Eu vou colocar aqui uma etiqueta chamada nova admissão, né? Ativo sim, tipo vai ser chamado, cor plano de fundo vai ser esse roxo, né? Aqui é roxo claro, mais ou menos, né? Aí vamos lá, eu vou fazer uma regra de negócio para chamado. Eu vou automatizar essa etiqueta. Eu vou fazer que toda vez que tiver uma admissão nova, ele, na verdade, não tem a palavra admissão aqui no título, né? Deixa eu ver o critério aqui que eu possa usar. Ah, beleza, tem a categoria, né? Então vamos lá. Ó, eu vou criar uma regra nova. Nova admissão, associa etiqueta, né? Então vamos lá. Quando o chamado for adicionado, o critério vai ser categoria admissão de pessoas, ações, aí, etiqueta, atribuir. Lembrando que nova admissão. Lembrando que se adicionar a etiqueta só vai aparecer se você tiver com o plugin habilitado, tá? É uma ação que aparece quando você tem o plugin instalado. Vamos fazer um teste? Eu vou abrir aqui um novo chamado. Eu vou pegar aquele formulário lá de novo, né? Na verdade, não é esse não, peraí.
É esse aqui. É que eu não tenho certeza de como é que tá o outro ali, aí eu não... Melhor não pegar ele não. Vou abrir aqui e tal. Tá, vamos ver aqui, né? Deixa eu só organizar aqui. Aparentemente não deu certo, né? Por algum motivo. Aí quando acontece coisas assim, a gente precisa avaliar o porquê, né? RH, admissão de pessoas. Ele deveria ter funcionado, né? Categoria RH, admissão de pessoas, ações, atribuir etiquetas. Não sei se eu colocar essa regra antes, né? Talvez resolva, deixa eu ver. Pode ser que nessa versão essa regra não esteja funcionando. Pode acontecer também, tá, pessoal? A regra existe do plugin, mas aí não tá funcionando, né? Deixa eu abrir de novo aqui o... Mas pelo menos o teste que eu fiz no outro dia tinha dado certo aqui. Mas se bem que eu tava numa versão diferente do GLPI, né? Pode ser que o plugin não esteja funcionando alguma coisa, não sei. Deixa eu ver aqui. Não tá funcionando, né? Ele deveria ter vindo aqui, ó. Deixa eu ver. Nova admissão, categoria é Fome Crédito RH, admissão de pessoas. Tá, vamos ao autocritério, né? Se não der certo aqui, pessoal, aí eu também não vou estender muito o vídeo não, porque não é o foco aqui, tá? Eu vou tentar mudar aqui o critério da regra. Eu vou colocar aqui que toda vez que tiver um chamado... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ativo sim, beleza. Toda vez que tiver um chamado, né? Que no título contém etapa e descrição contém matrícula. Vamos ver se vai funcionar, né? Se não funcionar, talvez a regra para associar a etiqueta não esteja funcionando no momento. Aí realmente eu não vou conseguir dar certeza para vocês, mas coisas que acontecem, né? Coisas que acontecem. Vamos ver. Aproveita se alguém conseguir aí alguém conseguir fazer no seu aí, aproveita e comenta aí. Comenta a versão do teu GLPI e tal. Não tá funcionando, eu acho que... aí teria que avaliar, porque pode ser que outra regra esteja impactando no acionamento dessa regra aqui, né? Essa regra aqui teoricamente está correta, mas talvez uma dessas outras regras aqui esteja impactando enfim. Deixa eu abrir aqui a chamada manualmente, né? Admissão de pessoas. Deveria estar funcionando aqui. Não, na verdade o critério tá diferente, né? Pera aí. Aí foi vacilo meu. O critério tem que ser exatamente como tá a regra. O título contém etapa. Descrição contém matrícula. Abrindo o chamado da maneira nativa funcionou a etiqueta, mas pelo formulário não funcionou. Aí teria que entender o porquê que não funcionou, né? Teria que ver aqui no alvo se... Talvez o fato de um dos alvos estarem associando a etiqueta seja o motivo, né? Ou então seja alguma outra coisa aqui. Mas enfim, vocês entenderam aí a lógica, né? Teoricamente a regra está funcionando, só tem que ajustar aqui o formulário, talvez. Beleza? Então, esse aqui é uma outra forma de fazer a associação da etiqueta, né? Você associar via regra, ou você pode associar a etiqueta diretamente no formulário
para que toda vez que sai um chamado daquele formulário, ele já caia com alguma etiqueta ali pré-definida. Beleza? Aí, uma coisa que eu quero comentar com vocês também é que as etiquetas também podem ser associadas para a entidade, tá? Automaticamente. Por exemplo, se a gente for aqui nas entidades, essa aqui, laboratório, por exemplo, você vai ver que... Cadê? Na verdade não está aparecendo aqui, né? Eu acho que precisa criar uma etiqueta primeiro. Deixa eu criar aqui uma etiqueta primeiro. Você pode associar etiquetas nas entidades também. Por exemplo, teste ativo sim. Aí eu vou colocar aqui, ó, que essa etiqueta é do tipo entidade. Aí eu vou colocar aqui uma cor. Adicionar. Ó, eu vou colocar essa etiqueta aqui. Aí, por exemplo, toda vez que for aberto um chamado naquela entidade, ele já vai trazer automaticamente essa etiqueta. Vou dar um exemplo. Se eu abrir um chamado nessa entidade aqui, laboratório, você vai ver que ele já associa aqui, né? E quando eu enviar esse chamado, botou aqui uma categoria, ele vai abrir para mim, né? Essa etiqueta, tá? Que tá aqui. Aí caso vocês estejam na dúvida, por que não tá aparecendo aqui? Porque é uma outra coluna, tá? Essa coluna aqui, ela é como se fosse as colunas gerais das etiquetas. A coluna das etiquetas de entidade, ela é uma segunda coluna. É só pesquisar aqui, ó. Etiqueta, entidade, adiciona. Aí eu posso aqui organizar aqui a ordem dela, ó, para ficar do lado da outra, né? Pronto. Aí tá aqui. Então, se você associar etiquetas em entidades, elas podem estar sendo alimentadas aqui nessa coluna. E para chamado, elas vão ser alimentadas aqui, né? Na minha opinião, eu acho que eles deveriam, talvez... Pode ser a tradução também, porque se vocês repararem, esse plugin de etiquetas, eles são etiquetas do próprio chamado, e o plugin etiquetas entidade é os da própria entidade. Aqui deveria ser plugins etiquetas chamados, eu acho, na minha opinião, né? Ou então geral, alguma coisa assim, beleza? Então, só para frisar que basicamente você consegue ter um melhor controle da sua central de serviço, do seu helpdesk, se você tiver algumas informações-chave que você quer acompanhar. Lembrando que você pode automatizar alguns cenários ali, algumas informações, mas se você, via de regra, né, o usuário não vai ser obrigado a colocar essas etiquetas aqui no chamado, tá? A não ser que ele coloque manualmente, beleza? E também frisando que você pode tirar relatórios dessas informações aqui, tá? Então, se você estiver utilizando um relatório do Power BI, por exemplo, dá para fazer um relatório puxando informações de etiquetas também, beleza? Então, essa aqui é outra vantagem que traz aqui esse plugin. E aí eu estou fazendo esse vídeo porque já teve pelo menos umas 2 pessoas aí no canal que perguntaram sobre esse plugin, inclusive em live, então fica aí a dica para vocês sobre o plugin etiquetas, de como é que ele funciona. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, é isso. Mais uma vez, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.